Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre manchas. Muitos cabeleireiros me dizem que quando vão fazer mechas, têm muitas dificuldades com manchas. Alguns até ficam com medo de trabalhar com papel, porque papel é um pouquinho mais complicado para quem não está acostumado. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas rápidas e ensino cabeleireiras a montar mechas em menos de 35 minutos e ganhar mais de 10 mil por mês, só fazendo mechas. E hoje eu vou falar sobre manchas, os 3 erros mais graves, os piores erros que fazem você manchar o cabelo e que às vezes você comete um desses erros e nem percebe e por isso continua manchando o cabelo. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos para isso, porque você percebendo quais são esses erros, você não vai mais repetir esses erros. Uma mecha perfeita, ela vale mais. Se você quiser fazer aquela mecha, um loiro de milhões, uma mecha de milhões, que a gente chama é a mecha que vale mais. E essa mecha que vale mais, ela tem que ser perfeita. E essa mecha, para ser perfeita, ela precisa ser rápida também. Se você quer ganhar dinheiro mesmo, se você quer chegar no mínimo 10 mil por mês, você precisa fazer essa mecha perfeita. Só fazer mecha perfeita é legal, vai te trazer retorno de clientes, mas você ainda não vai ganhar muito dinheiro se você continuar demorando 4, 5, 6 horas para fazer uma única mecha. Você precisa fazer ela em 35 minutos. Lauro, mas o produto tem o tempo de ação, eu sei disso, mas você precisa montar ela em menos de 35 minutos e depois o produto vai agir. Claro que existem maneiras de fazer o produto agir mais rápido também, por isso eu desenvolvi uma técnica de OX potencializado, que você trabalha do começo ao fim das mechas usando a força máxima do OX. E isso também já vai acelerar a tua mecha. Mas isso é tema para uma outra live. Hoje eu quero falar de manchas. Então, uma mecha perfeita vai te dar mais dinheiro, você vai fazer mais rápido e ela não pode ter mancha. Por que ela não pode ter mancha? É óbvio, né? Porque se a mecha tiver mancha, ela não está perfeita. É um cabelo que não vale muito. Um cabeleireiro, para ser top, para ser especialista, ele não pode manchar cabelo. Claro que existem, então, várias causas que fazem, às vezes, aparecer uma mancha no cabelo. Então, vamos ver quais são essas causas. O que acontece aqui, ó? Se você manchar, não deve manchar, mas se manchar. Se manchar, a gente precisa saber arrumar essa mancha. Mais pra frente eu vou mostrar uma aula para vocês de como arrumar essas manchas bem rapidinho, 5 minutinhos no lavatório mesmo. Porque às vezes pode manchar e não ser culpa do cabeleireiro. E eu já vou falar outras causas que às vezes não é culpa do cabeleireiro e que mancha o cabelo também. Eu quero que vocês me escrevam quem tem ou já teve problemas com manchas. Escreve aí quem tem alguma dificuldade, por que acha que tem essa dificuldade. Eu escrevi 3, vamos ver se bate aqui o que eu acho com o que vocês acham. Comenta aqui pra mim. A Valéria falou não saber aplicar. Então você acha que o problema é na aplicação, Valéria? Ó, vamos colocar aqui então, ó. Aplicação. Valéria acha que o problema é a aplicação. Quem tem mais algum comentário? Quem acha que pode ser algum outro problema? Por que mancha o cabelo na hora de fazer mechas? A Valéria falou muito produto perto da raiz. Vamos colocar aqui mais um motivo que pode... Vamos colocar assim então aqui, ó. Excesso de produto na raiz, que também tem a ver com a aplicação, né? Mais algum motivo que mancha o cabelo? Escreve para mim aqui, gente. Muito produto no final do papel, a Adriana falou. Que é a mesma coisa perto da raiz, né? O pó muito mole. A Nídia falou isso aí. Vamos escrever aqui, ó. O produto mole. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas?
que tem a ver com o que eu escrevi aqui também. Olha só que coincidência. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que eu anotei aqui. Eu coloquei aqui os meus 3 piores erros para mim, no meu ponto de vista. O primeiro é a textura do produto, que é o que escreveram aqui. Produto mole. Olha só. O produto ele não pode ser muito mole. Ó, como vocês falaram aí. Mas ele também não pode ser muito duro. Por quê? Se o produto for muito mole, ele vai escorrer para fora do papel. E pode, sabe, às vezes até no meio do papel vai escorrer aqui, ó, e vai pegar nas pontas e vai manchar as pontas também, não é só a raiz não. Se o produto for muito mole, ele também, os papéis que ficam aqui em cima, quando a gente levantar eles, o produto vai escorrer e vai manchar a raiz. Quando a gente coloca muitos papéis, os papéis aqui de cima às vezes ficam um pouquinho levantados, né? Se o produto for mole, então ele vai escorrer aqui, ó, para fora do papel e vai manchar. Quem faz com touca, o produto muito mole, ele escorre da touca, cai até, fica caindo, né, na capa ou na roupa da cliente às vezes. Mas e se o produto for muito mole, então ele pode escorregar para a raiz, escorrer lá para a raiz e manchar aqui na raiz. E essa é a mancha mais chata de arrumar, né? A mancha da raiz. Existem uns truquezinhos, mas é uma manchinha chata de arrumar. E se o produto for muito duro, então? Então tem cabeleireiro que faz o produto bem durinho, que é para ele não ficar muito mole, não escorrer lá para a raiz. Só que o produto for muito duro, ele seca mais rápido. E se o produto secar mais rápido, quando ele seca, ele para de clarear. E quando ele para de clarear, em alguns lugares ele vai clarear, em alguns lugares não. Eu vou ter mancha, em alguns lugares não, e eu vou ter manchas. Não na raiz, mas no comprimento. Algumas vezes, quem já fez mecha que fica assim uma parte mais clara, uma parte mais alaranjada? Isso é porque o produto está duro e por causa disso ele não espalhou muito bem e não pegou em alguns fios. E se ele não pegar direito em alguns fios, os fios que ele pegar vão ficar mais claros e o outro que ele não pegar direito pode ficar alaranjado ou às vezes continuar escuro, nem clarear. Então, o produto muito mole escorre, o muito duro seca muito rápido, seca antes de chegar no tom que eu preciso. E daí eu preciso o quê? Preciso abrir papel por papel e reaplicar o produto, que daí dá mais trabalho. Então ele tem que ter uma textura exata para que eu não precise ficar reaplicando e para ele agir durante no mínimo 40 minutos sem ficar seco, mas sem ficar muito mole e escorrer. Então, como que é isso? Eu preciso ver a indicação do meu fornecedor e não botar produto a olho. Sabe quando a gente faz produto a olho? Eu botava antes o pó no pote e botava a olho e mexia. Achava que chegou mais ou menos ali na textura que eu queria, estava bom. Aí eu ia trabalhar, o produto começava a ficar duro. Ou começava a ficar mole. Aí eu tinha que botar ou mais OX ou mais pó. Então o ideal é você seguir a recomendação do fabricante, que geralmente é 1 por 1,5 ou 1 por 2. 1 por 1,5 ou 1 por 2. Então uma parte de pó e uma parte e meia de OX. Vamos dizer 30 gramas de pó, 45 gramas de OX. Qual OX? Depende. Às vezes eu uso de 10, de 20, de 30, depende do que eu quero e do que o cabelo precisa. Mas eu preciso ter a medida certa para não ficar muito mole nem muito duro, tá? Então esse aqui foi o primeiro erro que eu marquei aqui. O outro erro que eu marquei aqui, que ninguém pensou aqui, ó, é a culpa da metade da cliente, metade. Eu não vou botar a culpa só na cliente, é metade da cliente, metade do cabeleireiro. Por quê? A cliente coça, faz assim, ó, pede às vezes um pente e começa a coçar. A gente fala, cuidado que vai manchar, e ela tá lá, ó, coçando, e aí tira o papel do lugar. E aí tira o papel do lugar, vai manchar o cabelo. Às vezes a cliente fica tirando e botando o óculos. Quando ela bota o óculos aqui do lado, ó, empurra o papel do lugar. E se empurrar o papel do lugar, vai ficar exposto um pouquinho de cabelo com produto e vai manchar bem aqui. Essa manchinha daqui é fatal, é a mais chata de arrumar, que é bem na frente ainda. Então eu tenho que ajudar a cliente a botar o óculos e explicar para ela. Por que é metade culpa da cliente, metade minha? Porque eu vou explicar para ela, olha, você quer ficar de óculos? Então peraí que eu vou te ajudar a colocar o óculos. Mas você não tira mais esse óculos. Porque se você ficar tirando o óculos, você vai tirar o papel do lugar e vai manchar. E vai ficar uma mancha horrível e não dá nem para arrumar. Já tem que falar assim que é para ela ficar meio assustada e tomar cuidado. Você já faz um drama, sabe? Tem como arrumar assim, mas a gente não fala, senão ela vai relaxar.
E daí não vai tomar cuidado. Então a gente precisa falar para o cliente tomar cuidado. E é culpa da gente também, porque a gente tem a obrigação de ficar de olho. Então eu posso montar minha mecha bem rápido e pular para outra cliente do lado, para montar a mecha da outra cliente enquanto está agindo a mecha dessa cliente aqui. Mas eu estou montando aqui, ó, e estou dando uma olhadinha lá de vez em quando. Eu tenho que estar dando uma olhadinha, não posso deixar ela lá solta, sem ser supervisionada, né? Não posso largar a cliente. E elas também se sentem meio largadas. Às vezes, se a gente vai para muito longe, deixa elas lá, se esquece da vida, às vezes o cabelo até passa do tom que tinha que ficar, porque o cabeleireiro esqueceu da vida lá. Então eu tenho que estar ali perto, atendendo outra, mas de olho nela. E se ela coçar cabelo, eu estiver lá e dar uma bronquinha. Ô, cuidado, cuidado. Outra coisa que a cliente faz, atende o celular. Então a cliente pega o celular e ó, blá, 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 começa a falar e não para. Daí fica lá, tic, 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 blá, 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 e bate aqui, ó. E fica que enfia o celular aqui e o papel também sai do lugar. E aí vai manchar o cabelo também. Então, eu tenho que estar de olho na cliente e explicar tudo isso para ela, para que isso não aconteça, para evitar mechas. Então, outra culpa que eu coloquei das manchas aqui é a cliente. A cliente. E a gente também, né? A cliente é meio culpada só. Mas é a cliente que tem ciricutico. A cliente que não para quieta, que não para com o celular. Pelo amor de Deus, tem cliente que não para um minuto com o celular. Isso me dá um nervoso. A gente tem que até disfarçar, porque isso dá uma raiva. Às vezes você está cortando o cabelo e ela quer ficar assim, ela vira a cabeça, ela entorta a cabeça e a gente está lá e o cabelo vai ficar torto. E aí você fica com raiva. O que acontece quando você fica nervoso e com raiva? Você não pode xingar cliente, você fica nervoso, se corta. Aí você corta o dedo, me dá uma raiva. Então hoje, sabe o que eu faço? Eu paro e fico olhando para ela. Um pouco assim, para ver se ela se toca para quieta. Brincadeira, gente, mas às vezes a gente tem que falar, olha, só um minutinho agora, que agora você fique bem retinha, senão o cabelo vai ficar torto, tá bom? E quando a gente está aplicando o produto, a cliente que não para quieta, ela faz assim, ó. E ela faz assim, aí você vai aplicar lá pertinho da raiz, ela faz assim, pronto, vai o pincel lá na raiz. É outra coisa que pode manchar o cabelo. Então eu pego a cabeça da cliente, firme, um pouquinho firme, assim, ó, e pã! Aí a cliente mexe, eu vou lá e pego firme. Eu não vou dar um empurrão, né? Mas eu pego firme para ela sentir que eu quero que ela... Aí ela levanta e eu vou lá e... E se ela for a quarta vez, fala assim, olha, você precisa ficar um pouquinho assim para eu conseguir fazer aqui atrás, senão vai ficar longe da raiz. Falou que vai ficar longe da raiz, aí ela para quieta. Que ela não quer que fique longe. Olha, vai ficar muito longe da raiz. Então, só um minutinho, só para fazer aqui atrás. A gente fala com um jeitinho, né? Mas fala, tem que falar, pô. Então, a culpa da cliente também, às vezes, ó. A outra coisa que eu coloquei aqui é a aplicação. Por que a aplicação? Porque eu acho que a aplicação é o pior motivo. Porque é assim, se o cabeleireiro colocar muito perto da raiz, o excesso de produto perto da raiz vai manchar, porque quando a gente fecha o papel só de fechar a gente tem que ter cuidado, porque na hora que a gente dobra ele no meio e aperta, eu tenho um aqui, ó. Na hora que a gente pega o papel, então, e dobra ele no meio, aqui assim, ó, e aperta, a gente tem que ter cuidado até nisso, né? Porque se apertar aqui, ó, quando você aperta aqui, já pode espirrar produto. Então, eu tenho que ter cuidado para não colocar muito produto aqui pertinho da raiz. Eu tenho que chegar perto da raiz, nem sempre, né? Às vezes a cliente não quer a mecha muito colada na raiz, aí fica mais fácil, você deixa meio centímetro, 1 centímetro, mas quando a cliente gosta da mechinha lá pertinho da raiz, que a maioria gosta, a gente tem que chegar lá perto. Mas chega lá perto depositando pouco produto, porque se eu colocar muito produto, ele pode... Na hora de fechar o papel tem que ter cuidado para não fazer isso, então a gente dobra só aqui, não mexe muito aqui, ó. Dobra a pontinha lá e não mexe muito aqui no meio, né? E eu tenho que cuidar para não apertar, para não depositar muito produto, colocar menos produto perto do final do papel e deixar uma distanciazinha, ó, de segurança. Não precisa encostar, não deve encostar. Tem cabeleireiro que acha que tem que encostar na raiz. Não, gente. Eu tenho que chegar pertinho, mas sem encostar. Se eu encostar, eu vou ter uma mancha. Então, a aplicação. Só lá na raiz? Não. Se eu não souber aplicar no comprimento, eu também vou ter manchas. Porque eu preciso que o produto pegue em todos os fios da mesma maneira. Todos os fios tenham a mesma quantidade de produto.
tá? Para todos os fios ter a mesma quantidade de produto. Para isso, eu desenvolvi uma técnica de aplicação. Parece que é muito fácil aplicar o produto, mas não é. Então eu desenvolvi uma técnica de aplicação equilibrada que você consegue depositar a quantidade certa de produto do começo ao fim das mechas em todos os fios. Quando você conhece essa técnica de aplicação equilibrada, você consegue clarear o cabelo do começo ao fim junto, sem nenhuma manchinha, um clareamento uniforme. Além da aplicação, ó, falaram aqui excesso de produto na raiz, que eu falei, né? O produto mole ou duro, tá? E o excesso de produto perto da raiz faz manchar o cabelo também. E outra coisa, a divisão. A divisão pode fazer a gente manchar, sim. Quando a gente não sabe a divisão certa, a posição correta dos papéis, também pode causar uma mancha, também pode ter manchas meio desagradáveis. Entender de divisão de mechas é uma das coisas que faz você ter mais velocidade para montar mechas rápidas. Vamos falar aqui um pouquinho, então, dos comentários. Uma cabeleireira falou assim, o produto que eu uso é ruim. Se o produto é ruim que você usa, você tem que trocar de produto, né? Por que você está usando um produto se você acha que é ruim? Mas, às vezes, não conhece outro produto. Ontem eu falei um pouquinho como que escolhe um pó. Depois você vai lá e dá uma olhadinha na live de ontem, que ela está disponível aqui no YouTube, tá, gente? Só no YouTube, que a live está ficando salva. O produto ruim, ele realmente, às vezes ele incha, ele fica aguado, o papel escorre, ele não clareia o suficiente, às vezes ele é forte demais, detona o cabelo, às vezes é fraco demais, ele não chega no tom que a gente quer. Então você precisa comprar um produto bom. E não precisa ser produto caro, tá? Não precisa ser produto de grife, não. Tá cheio de pó descolorante bom e barato por aí. Como que você vai saber? Pergunte para os colegas, que pó que você usa? Você gosta? Você pode perguntar para os colegas. Você pode também testar o produto, né? Prepara um pouquinho, deixa no pote, vê se ele vai inchar, se ele vai virar mousse, que esses pó ficam aguados, são ruins. Testa numa mechinha de cabelo para ver se ele vai clarear bastante, se não vai detonar essa mechinha de cabelo. Algum pedacinho de cabelo que você cortar, você prepara um produto e passa lá para ver como que é a qualidade desse produto. Então você precisa trocar o produto. Produto ruim, não adianta. Ele pode ser barato, pode ter um preço bom, mas ele tem que ser no mínimo bom. Gente, produto incrível, na mão errada, também, eu ia falar um palavrão, mas não pode, dá coisa ruim. Um produto bom, com a técnica certa, ele vira incrível, porque 90% é técnica, só 10% é produto. Durante muito tempo eu achava que tinha que ser pau a pau. E daí, depois de fazer tanto evento antigamente, hoje eu não faço mais, mas eu já fiz evento para várias marcas, quando eu comecei a carreira, né, quando eu comecei a dar cursos para marcas bem meia boca. E eu tinha que fazer e tinha que ficar bom, e ficava. Eu sentia a textura do cabelo que estava mais ressecado, mas dava para fazer a cor, ficava ótimo. Depois é que são elas. Você faz na hora, o cabelo fica bom, mas depois de um mês, uma coloração ruim, depois do mês desbota muito e a cor fica feia. Uma coloração boa, dura, não desbota tanto. O descolorante ruim é a mesma coisa, você chega no tom, no dia o cabelo fica mais ou menos, mas o cabelo ele vai ressecando com o tempo, não é só no dia, tá? Mas um produto mais ou menos, um produto bom, com a técnica certa, ele vira ouro. Um produto ruim, dá para fazer? Dá para fazer, dá mais trabalho, porque ele incha, tem que tomar mais cuidado para não manchar, mas eu não aconselho usar produto ruim. Então, tem bastante produto legal com preço ótimo no mercado, não tem mais desculpa para usar produto ruim. Tem uma cabeleireira que escreveu aqui, ó, por isso que eu faço na touca. Eu vou falar para vocês que depois que eu comecei a fazer mechas com papel, eu nunca mais quis fazer na touca. Por quê? Porque a maioria dos cabeleireiros fazem na touca. E se eu quero ganhar 10 mil reais por mês, mais de 10 mil, bem mais que isso às vezes, no mínimo 10 mil reais eu quero que vocês ganhem, porque eu acho que todo cabeleireiro tem que ganhar no mínimo isso. Porque a gente é cabeleireiro, a gente é psicólogo um pouco, a gente é faxineiro, porque chega no salão tem que dar uma limpada no salão, eu sei que muitas de vocês têm que cuidar da casa, tem que dar atenção para marido, para filho, não é? Então vocês merecem ganhar muito bem, sim. Então, mexe com a autoestima das pessoas. Então a gente tem que ganhar bem.
Eu não faço com touca mais, porque tem cabeleireiros que fazem mechas muito bonitas com touca. Mas a touca, ela não te dá muita variedade, você não consegue mudar muito, fazer várias opções de cabelo. Quando a cliente mostra uma foto, você pode chegar perto da foto, mas se você não tiver a técnica certa para fazer aquele cabelo da foto, com a touca você não vai chegar. Com o papel também não, se você não souber como é que aquele cabeleireiro fez. Se você pegar a foto dos loiros e das morenas iluminadas mais lindos, dos cabeleireiros mais famosos da internet, nenhum deles faz com a touca. 98%, vamos botar 98%, que tem um ou dois que eu conheço que fazem com touca ainda. Mas a maioria não faz, os mais famosos não usam mais touca. E se você quer ser valorizada aí na tua cidade, no seu bairro, poder cobrar um pouco mais, você precisa fazer com papel, porque as clientes respeitam mais, elas sabem que dá mais trabalho. Então, por isso, elas pagam mais para fazer com papel. O papel te possibilita ver e você escolhe o cabelo que você quer. Na touca você puxa e venha o que vier. Tem cliente que acha que dói, que quebra o cabelo, né? Então, quem não gosta de papel, a gente às vezes não gosta. Às vezes a gente não gosta de uma comida que a gente nunca comeu. Mas olha e fala assim, ai, não gosto disso. Mas nunca nem comeu, né? Tem gente que fala, não gosto de fazer com papel. Porque às vezes tentou fazer com papel uma vez e não deu certo, manchou. Mas eu também manchei quando eu fui fazer a primeira vez. Eu também manchei quando eu fui fazer a segunda vez. Então, você precisa insistir. É coisa de repetição. Agora, quando você aprende sozinho, você vai manchar muito. Quando você tem uma mentoria de perto, alguém que te mostre aonde você está errando, que é o que eu estou tentando fazer aqui, é mais fácil você ver o erro e começar a praticar da maneira certa e melhorar esses erros e não errar mais. Quando você consegue fazer certinho, você começa a gostar. E é a mesma coisa com comida. Se você não gosta de uma comida, você prova, você sabe que não é tão ruim, aí você come a segunda vez, a terceira, você começa a gostar. E fazer com papel é gostoso, é a mesma coisa. E às vezes tem gente que acha que não tem jeito para isso. Olha, eu vou falar para vocês que qualquer cabeleireiro consegue fazer com papel. E quando aprende as técnicas certas, consegue fazer tão rápido quanto na touca. Então a cliente acha que é mais complicado, que é mais difícil. Que bom que ela acha isso, porque dela valoriza mais. Não é mais fácil, não é mais difícil. É super gostoso. Quando você tem a técnica certa, é mais trabalhoso. Mas quando você tem a técnica certa, se torna fácil, não é difícil. Então, para de trabalhar com a touca, para valorizar teu trabalho, porque todos os cabeleireiros aí perto de você também fazem com touca. E se você quer cobrar barato, quer competir no preço com eles, você fica na touca. Mas você quer poder, em vez de atender 5 clientes no dia, atender 2 e fazer mecha e ganhar a mesma coisa ou mais, faz com papel, porque o papel custa o dobro da touca, tá? Você não precisa se matar para ganhar mais dinheiro. Você precisa fazer com papel. Não consigo, sempre mancha. Então, sempre mancha. Essa cabeleireira que falou isso aqui, ó, sempre mancha, porque ela não aprendeu do jeito certo. Eu sei que a maioria dos cabeleireiros, quando começa a trabalhar, aprende sozinho, sem fazer curso. E eu confesso para vocês que eu aprendi assim. Eu fui ser auxiliar de uma cabeleireira. Eu fui ser auxiliar num salão pequeno e para aprender, eu tinha que chegar mais cedo, eu limpava o salão, eu limpava o banheiro, eu tirava o pó, eu limpava as escovas, eu limpava os potes, tudo. Eu fazia uma faxininha no salão e trabalhava no salão e mantinha ele todo organizado. E assim eu fui aprendendo as minhas primeiras técnicas ali, com a mão na massa. Depois eu mudei para São Paulo e aí a coisa era diferente. O que eu sabia fazer lá no interior do Rio Grande do Sul, em São Paulo, já não era na época. Faz tempo, gente. Faz tempo. Eu sei que não parece, né? Mas isso faz muitos anos, isso já faz 30 anos. Na época, fiquei até vermelho, a gente não tinha facilidade da internet para aprender técnicas novas, mesmo estando lá longe, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, tem, hoje é mais fácil, na época não era. Então eu fui para São Paulo e comecei a fazer um monte de cursos em São Paulo para aprender mais. E chega uma hora que você, aprendendo sozinho, tentando descobrir como que faz as coisas, na base do erro e do acerto, às vezes dá certo, às vezes não dá, que a gente precisa de alguém para nos dar a direção certa, porque chega uma hora que a gente não pode mais errar. A gente começa a fazer uma clientela mais ou menos e a gente não pode mais errar. A gente começa a ter um nome. E se você errar, essa cliente vai falar para outra, para outra, para outra. Quando você acerta, ela fala para 2, 3. Quando erra, gente, às vezes fala para 15, 20.
E daí você vai queimando o teu nome. E quando a cidade é pequena, para a pessoa ficar mal falada é muito mais fácil, né? Para você fazer fama demora, mas para ficar mal falada, ô gente linguaruda. Tem gente que adora falar mal da gente, né? Eu não me importo, deixa falar, mas se falar que você manchou um cabelo e você manchou mesmo é ruim, né? Agora, às vezes fala por inveja, por olho grande, e você, se você trabalha bem, você não tem que se importar com essas mixaria, com essa gentalha que fala mal, porque você tem que se preocupar com o teu, ó, e seguir o teu caminho, deixa falar. Quando as pessoas falam da gente, são pessoas que são incapazes e que às vezes não têm competência, elas não têm coragem de tomar certas atitudes na vida, elas são acomodadas e têm inveja de você. E daí elas falam mal de você. Então você tem que largar a mão, ó, deixa falar. Deixa falar. Só fala, as pessoas falam de quem é importante. Quando você não é importante, ninguém fala mal. Então, larga a mão, não entra nessa briga não. Faz o teu serviço, trabalha bem, vai atrás do teu, que a tua hora chega. Então, ó, não pensa que não consegue, não desiste, porque sempre mancha, fica fazendo a touca. Não, gente, fica aqui. Eu sei que muita gente gosta de aula prática, mas eu quero falar para você que não é só prática. Eu sei que tem um monte de vídeo técnico aí na internet. Esses vídeos te ajudaram a parar de manchar? Hoje eu não dei uma aula prática, eu vou dar ainda, hoje eu não dei. Eu sei que tem gente que fica pé da vida, não vai ter prática. Mas fala uma coisa, essa aula aqui não teve prática, mas ela te ajudou? Você acha que essa aula aqui te ajudou a enxergar, talvez, aonde que você está errando, para você melhorar esses erros, para você não manchar mais? Se você acha que te ajudou, comenta aqui para mim, me ajudou, me ajudou. Comenta aqui que eu quero ver. Para você ver que nem sempre precisa ter aula prática, às vezes a gente precisa parar e escutar. Escutar alguém falando pra gente, porque sozinho, ó, sozinho fica muito mais difícil da gente enxergar onde a gente está errando. Às vezes tem que vir alguém e falar para você, olha, não é por aqui, faz assim que fica melhor. E daí você consegue melhorar. Alguém de fora vendo isso, porque às vezes a gente sozinho não consegue. Mas é só um pouquinho para abrir seus olhos, para colocar você no caminho certo, para você todo dia aprender um pouquinho mais, só um pouquinho. Se alguma dessas coisas que eu falei para você aqui você já sabia, se um pouquinho que eu falei você não sabia, você já aprendeu, já está valendo. Porque eu estou aqui para te ajudar, essa é a minha missão, ajudar cabeleireiras e cabeleireiros a trabalhar mais rápido, trabalhar melhor, fazer mechas perfeitas, rápidas, em menos de 35 minutos, mechas que dão lucro de verdade. E se você acha, quando eu falo que qualquer cabeleireira pode, é porque eu ensinei cabeleireiros, gente, que olhando você pensava, nossa, esse aí não vai aprender, e aprendeu. Então fica aqui, que se você acha que você tem dificuldade, você vai aprender também. Olha, tem cada um que tinha dificuldade e aprendeu, e eu tenho várias alunas que eu vou mostrar para você, que hoje estão faturando mais de 10 mil por mês. Quando eu falo que você também pode, às vezes para alguns que ganham muito menos que isso, parece impossível, mas se eu estou falando, eu tenho prova, e eu vou te mostrar e vou te provar que você pode sim, se você trabalhar bem e rápido. Beijo grande, tchau, tchau!
Beijo grande, tchau, tchau!